Ô, Horta, a gente está entrando acho que tem uma bifurcação, né? Tá mais para o Zelensky capitular e fechar um cessar-fogo com o Putin, ou tá mais para esse processo se arrastar até para além do meio do ano e aí interferir em todas as eleições, economias do mundo todo de maneira dramática? Já está interferindo, essa interferência não vai retroceder, até pelas sanções, mas de qualquer maneira fica um clima muito tensionado, né? Vamos lá, Conde. A gente tem que entender que são vários processos juntos, tá? A Ucrânia não tem condições de manter uma guerra com a Rússia por mais tempo. Inclusive, o Zelensky já está dando sinais claros de que efetivamente está entendendo que a coisa está muito complicada. Então, não tem como se estender isso muito mais, tá? Agora, o impacto das sanções e efetivamente a forma como o Ocidente vai tratar a Rússia a partir disso, isso sim, isso vai se postergar ao longo do ano, vai se postergar pelos próximos anos e nós vamos ter que verificar que tipo de impacto isso vai ter na economia ocidental. Eu tenho a impressão que a guerra acaba meio cedo, tá? Muito analista está dizendo um monte de loucura a respeito disso, né? O fato é que a guerra começou assim, ela começou mal pensada pelos russos inicialmente, os primeiros 4 dias a gente tem documentação a respeito disso. Tem gente aí que adora a Rússia dizendo, não, é um absurdo você falar isso. Não, não é um absurdo. Quando você perde 5 mil soldados em 4 dias, você necessariamente tem que reconhecer que houve ali problemas, tá? Especialmente quando você é um país que tem uma força militar muito maior que o outro. Então, houve problemas. Depois desses 4 dias, o Putin reorganizou a estrutura militar e agora a Rússia está literalmente cercando todo o país de Donbás, passando ali por Mariupol e Odessa, subindo em direção a Kiev. Kiev já está quase toda cercada, tá? Eles já tomaram as duas maiores usinas nucleares de lá, portanto eles já controlam 2/3 do suprimento de energia elétrica que a gente tem na Ucrânia, e a impressão que eu tenho é que eles vão começar imediatamente um cerco a Kiev. Eu não acho que eles vão invadir Kiev, porque Kiev é sagrada para os russos também, tá? As pessoas têm que entender isso. É meio que o início de tudo ali, né? É o primeiro Rus, o primeiro local onde a civilização russa, a civilização eslava se organiza é Kiev. Kiev é fundada no século IX, tá? No século IX depois de Cristo, Moscou só no século XI, e depois de uma série de brigas, de invasões da Europa, exatamente a Kiev. Então Kiev é sagrada. Eu tenho a impressão que os russos não vão invadir Kiev, eles não têm destruído a infraestrutura do país, quer dizer, com exceção de pontos específicos, a Ucrânia ainda tem energia elétrica, a Ucrânia ainda tem água potável, as estradas ainda estão funcionando, corredores humanitários foram abertos. Quer dizer, não estou dizendo que a guerra é justa, é bonitinha, nem nada disso. Estou querendo que vocês façam uma comparação pragmática entre a forma como os russos estão tratando a Ucrânia e a forma como os americanos trataram o Iraque. Tá? Nos primeiros 15 dias de guerra no Iraque, o Iraque estava literalmente destruído, estradas destruídas, pontos estratégicos destruídos, sistemas de água das cidades tinham sido destruídos. Tá? Os russos não estão fazendo isso. Eu tenho a impressão que o objetivo vai ser circundar Kiev, fazer um cerco e obrigar o Zelensky a tomar essa atitude de sentar e fazer paz. Isso por quê? Porque não é interessante para os russos também matarem o Zelensky nesse momento para não criar um ícone que efetivamente tenha condições de canalizar todo esse ódio nacional que você está vendo aí. Essa notícia que você falou do ucraniano, Conde, ela tem 2 lados, tá? Os ucranianos certamente estão radicalizando, e essa ideia aqui a Russian Television coloca, é óbvio que ela está colocando porque é do interesse dela, mas do outro lado você tem, por exemplo, soldados chechenos, que já estão entrando no combate e já estão avisando que, né, segundo amigos que são historiadores, especialistas naquela região, dizem que os chechenos fazem os vilões do 007 parecer historinha de criança. Né? Então, assim, a guerra é brutal dos 2 lados, né? Não tem mocinhos nem bandidos, nós temos que fazer parar aquilo, sentar e negociar.